Amigos, amigas, paz e bem. Hoje, 29 de junho de 2020, nosso programa 583 é sobre terra. Na semana passada, discutimos na Sexta Semana Social Brasileira, que tem como tema o mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Essa palavra, projeto, que o Papa Francisco desenhou no encontro com movimentos populares do mundo inteiro, e que virou o tema dessa que é uma semana propulsora, que gera caminhos, possibilidades de discussão no mundo inteiro. E nesse período nós nos dedicamos então a aprofundar nessas nossas segundas-feiras o que é esse mutirão pela vida. E cada uma dessas palavras programas, que também são palavras educativas, promotoras de novos mundos. E eu gostaria de conversar com vocês nessa semana sobre a terra. Terra, um tema tão simples, uma educação tão transformadora que ela promove e um distanciamento tão profundo que nós vivemos sobre essa relação. Mutirão pela vida. Quando eu comecei a pensar um pouco nessa nossa conversa, eu logo me remeti a um momento na história da minha infância, onde eu estava indo com a minha mãe para o mercado e uma senhora que a gente conhecia da rua, ela estava mexendo nos sacos que o pessoal descartou de alimentos. E aí eu reconheci ela, minha mãe também, mas minha mãe passou direto e ela passou direto. Não se cumprimentaram. E eu perguntei para minha mãe, por que a gente não falou com ela? E minha mãe falou, né? Porque ela estava pegando comida no saco de lixo. Doloroso, mas é uma perspectiva profunda desse mundo que foi criado a partir do sistema capitalista neoliberal. Nós vivemos um total distanciamento da realidade de todos os povos porque a gente gerou comidas para alguns, fome para milhares. E a fome exige compromisso imediato. E a terra, o tema deste nosso encontro, é o profundo tema que exaure todas as discussões sobre fome nesse mundo, porque é dela que nós partimos na discussão sobre o direito à terra, ou, como diz o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, o pão para o hoje. E para isso é necessário percebermos a terra como um sistema de vida, né? O antropocentrismo foi essa cultura criada onde o homem é centro das relações. O homem descartando as mulheres, os povos, suas culturas. E não passarmos deste paradigma para uma nova realidade onde existe o biocentrismo ou o ecocentrismo, onde a vida, em todas as suas variedades, pulsa e constrói relações. As nossas relações hoje são marcadas pela relação do dinheiro, da produção, do extrativismo, do consumismo e acumulação. A lógica biocêntrica prevê as relações como paradigma de construção da vida, da política, do poder. Isso nos remete a uma ideia de uma comunidade terra. A comunidade terra é muito mais do que a relação colocada entre a divisão de estados ou entre a divisão dos povos. A comunidade terra, queridos, queridas, é a relação que respeita a biodiversidade, que respeita os direitos da natureza, reconhece a terra como mãe, como geradora de vida e como relação íntima conosco, com o nosso ser. E isso me remete àquela mulher que na infância, eu tive a capacidade de perceber como a vida era dolorida e reconhecer que para a fome a gente tem pressa. E a fome, ela tira o principal ponto humano de vida, que é a dignidade. Então, esse é um primeiro ponto disso que a gente pensa como o direito humano a reconhecer a terra como sistema de vida e a comunidade terra como nossas relações. Nessas últimas semanas a gente viu muita coisa acontecer de ruim
enquanto nós temos uma pandemia destruindo o mundo, né, destruindo as relações, destruindo toda a cadeia de trabalho que ainda resistia, e nós vemos golpes sendo articulados como este, que quer privatizar o direito à terra, o saneamento básico. Essa articulação do sistema capitalista na construção de uma sociedade onde tudo é privatizado e nada é bem comum é a destruição do elo mais forte que nós temos com o sistema vida com a terra, porque é dela que nós nos educamos, é da terra que nós nos alimentamos, é da terra que nós relacionamos com os outros. É pela terra que você estende quilômetros para encontrar uma pessoa, é pela terra que você estende quilômetros para dizer algo a uma pessoa, relacionar-se com pessoas, a pensar a vida. E nós estamos cada vez mais sendo vítimas de um sistema que constrói isso. Sabe que o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, eles produziram uma luta de décadas, conhecida como a Reforma Agrária. E a Reforma Agrária, ela foi ignorada, inclusive motivo para um golpe em 64, o direito à terra para todos. Mas eles não entendiam que a Reforma Agrária naquele tempo era um processo, e até hoje é, um processo de redistribuição e geração de vida e abundância, e não a imposição de um comunismo como eles loucamente pensavam. E sempre, até hoje ainda vão gritar, vão chorar com tamanha pressão. Sobre toda a propriedade privada pesa uma hipoteca social. Isso o João Paulo II já falava, quando ele fala no documento dele sobre o trabalho humano. E isso tem muito a ver com o que nós refletimos hoje ao pensarmos numa reforma agrária. Toda a propriedade privada, né, sobre todas elas, recai essa hipoteca, essa dívida, essa partilha que nós temos entre nós, comunidades humanas, dentro da comunidade terra, em partilhar. Por isso terra. Terra para nos aprendermos a civicultura, que é essa necessidade de relações, de povoamentos florestais que pensem na regeneração humana e ambiental. Por isso, educar para a terra para que nós tenhamos uma pedagogia baseada nas relações e não na produção. Por isso que o Pedro Munhoz, um trovador, poeta, que canta no nosso Brasil, na América Latina, as lutas, ele dizia que o latifúndio é feito um inso que precisa acabar. E aí ele chamava romper as cercas da ignorância que produz a intolerância, terra é de quem plantar. É bonito e é forte porque é um programa, um chamado a entendermos que terra é de plantar a nossa vida, as partilhas. E por isso que o Papa Francisco começa o seu chamado ao mutirão pela vida, chamando que terra é de quem planta, terra é de quem se relaciona. Terra é um aprendizado com a Mãe Terra, sagrada, divina. E por ser sagrada, por ser divina, rosto e espelho de Deus, da revelação sagrada no nosso mundo. É lindo e tanto que nos remete àquilo que desde os anos 70 e 80 cantamos na Missa da Terra Sem Males. Uma missa que foi produzida pelo Pedro Tierra e pelo Dom Pedro Casaldáliga e foi musicada pelo Milton Nascimento, chamando o mundo a pensar uma terra sem males, a pensar uma terra sem conflitos, a pensar uma terra onde as relações estão no centro e a produção é feita de partilha. Como diz o Evangelho, que se amontoaram todas as pessoas, começaram a conversar e tinham pouco, mas tudo que tinham colocaram em comum. Terra é para partilhar. Terra é um sistema de educação. Tanto que nos centros urbanos, o maior desafio educacional nosso é a relação dos pequenos com a vida e não com a artificialidade que a produção de cidades geraram, a tecnologia e do afastamento da vida urbana dos cordões, né, centuriões ambientais que precisaríamos criar para que as pessoas tenham uma vida saudável e uma partilha saudável dos alimentos e dos bens.
Queridas, queridos, que a gente saia alimentado essa semana pela terra e pelo grito da terra, quando o Papa Francisco fala, atualizando o chamado da teologia da libertação, saibamos ouvir o grito dos pobres, ou melhor, o grito dos empobrecidos e o grito da terra, saibamos também reconhecer aonde está o grito da terra, nos povos empobrecidos dos territórios castigados pelo consumo e pela abundância das grandes corporações. É aí que está a centralidade da nossa discussão. Terra para todos, terra partilhada, terra sagrada, dos nossos rituais, das nossas escolhas, dos nossos desejos, das nossas histórias. E eu penso que a gente poderia pensar em 4 perspectivas para acabar com o empobrecimento da terra e das pessoas em todas as suas formas e lugares, pensando em assegurar o acesso a uma energia moderna, sustentável e confiável para todas as pessoas, promover um crescimento econômico sustentável, incluindo e continuado. Crescimento é diferente de desenvolvimento. Crescimento como uma forma de crescer o envolvimento e não desenvolver, de nos afastar dos que nós deveríamos nos envolver. As culturas, os povos, as possibilidades de vida. Assegurar um consumo e padrão de produção sustentável. Começar pela mesa, pela partilha dos alimentos, pela lógica que a gente imprime ao pensar se alimentar. E 4, proteger, restaurar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Só assim é possível reconhecer essa nova relação com a Mãe Terra, relação sagrada, relação divina, que nos traz partilha e ensinamentos. Por fim, nessa segunda, gostaria de desenvolver com vocês, de propor um espaço onde nós fazemos a nossa oração, a nossa meditação para essa semana que se inicia. E eu fui pegar na Missa da Terra Sem Males o chamado que Pedro Casaldaligi e Pedro Tierra fazem na saudação a todos os povos. E por ela a gente encerra a nossa manhã. Em nome do Pai, de todos os povos, Mairá de tudo, excelso Tupã. Em nome do Filho, que todos e todas, homens e mulheres, nos fazem ser irmãos. No sangue mesclado com todos os sangues, em nome da aliança da libertação. Em nome da luz de toda a cultura, em nome do amor que está em todo amor. Em nome da terra sem males, perdida no lucro, ganhada na dor. Em nome da morte vencida, em nome da vida, cantamos, Senhor. Paz e bem.